Retornamos primeiro ano. Então é o seguinte, galera, tínhamos verificado aí, né? Verificamos os tipos de transporte nas membranas, né? Na membrana plasmática, uma membrana semipermeável. Agora eu peço para vocês que a gente observe aí, pessoal, faça o estudo referente a um processo chamado de endocitose, tá bom, pessoal? O que significa esse endo? Endo significa dentro, tá bom? E citose dentro da célula. São processos de englobamento de partículas, tá bom, pessoal? De micro-organismo no meio intracelular, ou seja, ocorre dentro da célula. Esse processo de endocitose ele pode ocorrer de duas formas: fagocitose ou pinocitose, tá bom, pessoal? Fagocitose ou pinocitose, tudo bem? Então, vamos lá. O que seria a fagocitose? Esse englobamento dessas partículas sólidas e grandes por meio de expansões citoplasmáticas, denominada pseudopóds. Pessoal, pseudo significa o que? Falso. E pods, pés, falsos pés. Então, ocorre da seguinte forma: verifique englobamento das partículas sólidas por expansões citoplasmáticas. Tudo bem, pessoal? Então, verifique aqui comigo. Quando tivermos ali a célula, deixa eu até fazer o desenho aqui, temos algum tipo de organismo aqui, tá bom, pessoal? Digamos que temos alguma partícula. Aí vamos ter a nossa célula, ok? O que acontece com a célula? Ela vai se aproximar deste partícula, tá bom, pessoal? Logo depois ela vai realizar expansões citoplasmáticas para englobar esta partícula, tá bom, pessoal? Ela, como está parecendo o Pac-Man aqui mesmo, mas seria como isso mesmo. Ela vai fazer falsos pés. Essas expansões citoplasmáticas que são chamadas de falsos pés, pois ela usa para se locomover e para englobar a partícula, tá bom? Então ela lança como se fosse dar um abraço na partícula, tá bom? E depois engloba essa partícula, ok? Sólida e grande, e vai o que? Digeri-la, vai destruí-la através de enzimas do lisossomos, tá bom, pessoal? Vai destruir esta partícula, ok? Então vamos retornando ali. Após o englobamento forma-se um vacúolo alimentar ou fagossomo, tá bom, pessoal? Então depois que ela englobou, ele não fica ali solto dentro da célula não, tá bom, pessoal? Vai se criar um vacúolo, uma estrutura que essa partícula vai ficar aqui dentro, ok, pessoal? E ela vai ser digerida, tudo bem? Ao nome dessa estrutura que fica em volta aí, né, que engloba a partícula para destruí-la e se alimentar dela, é chamada de vacúolo alimentar ou fagossomo, tudo bem, pessoal? Vacúolo alimentar ou fagossomo, ok? Os glóbulos brancos são células de defesa, né? Utiliza esse processo de fagocitose como defesa do corpo. Olha aqui, galera, como vocês podem observar, ele cria essas expansões citoplasmáticas, como se estivesse abraçando, né, o organismo, neste caso aqui a bactéria. Cria-se aquele vacúolo, né, em volta dessa estrutura que fica dentro da célula, né, e vai ser digerida, vai ser destruída, tudo bem? Protozoários, ok, pessoal? Fazendo o mesmo processo, observem, expansões citoplasmáticas, engloba, né, o protozoário, fica aquele vacúolo em torno dele, e ele começa a ser digerido, tá bom? E o que for necessário de nutriente vai ser absorvido. Pessoal, muito importante vocês lembrar o que a fagocitose ocorre para partículas sólidas e grandes, tá bom, pessoal? Sólidas e grandes. Depois a gente vai ter um processo chamado de pinossomo, tudo bem, pessoal? O que é esse processo? Vamos ter o processo chamado de pinocitose, tá bom? O que é esse processo de pinocitose? Ele vai englobar partículas líquidas, tá bom? E também partículas sólidas, só que bem menores, ok, pessoal? Ele engloba partículas líquidas e partículas bem menores. Neste caso, ele não vai em direção a essas partículas, tá bom? Ele vai criar um processo de invaginação, ou seja, quando essa partícula líquida ou
sólida menor tocar na sua parede, ela vai se deslocar para dentro da célula, criando como se fosse uma bolsa, tá bom, pessoal? Que vai se fechar e vai conter ali, pessoal, o material que deve ser destruído, chamado de pinossoma, tudo bem? Então, diferente da fagocitose, que são partículas sólidas e grandes, né? E ela vai em direção à partícula e cria expansões citoplasmáticas, como se estivesse abraçando para fazer este processo, ok? Na pinocitose não, pessoal. O que ocorre na pinocitose? Partículas líquidas ou sólidas, que são partículas bem menores, tá? Ok? Quando ocorrer dessas partículas tocar a parede, a membrana da célula, ela vai se invaginar, ou seja, ela vai criar uma bolsa para dentro da sua célula, para que ela possa absorver aí, pessoal, essas partículas, tudo bem? Para que ela possa estar absorvendo aí essas partículas, ok? Então, observando aqui, e agora a gente tem qual processo, pessoal? Plasmocitose, mas hoje em dia é mais conhecido como exocitose. É o processo de eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas, tá bom, pessoal? Vai se eliminar as substâncias, ok? Restos do que foi digerido, ok? Restos de excretas, tá bom? Então as bolsas vão conter o material que vai se aproximar aí da membrana, vai se fundir a ela, como vocês podem observar, se aproximando da membrana e vai se fundir a ela, ó, tanto que essa bolsa aqui, ó, é formada também, ó, dá para observar uma membrana, uma bicamada fosfolipídica. Ela conseguiu colar ali, ó, e fazer eliminação, ok? Pode eliminar restos metabólicos ou secretar produtos úteis ao organismo, como hormônios, tudo bem? Outros tipos de nutrientes. Esses são os processos, ok, pessoal? Chamado de endocitose, que é dentro da célula, tanto os processos de absorção quanto processos de eliminação de substâncias, ok, pessoal? Tanto processos de absorção quanto processos de eliminação de substâncias. Então, essa capítulo estamos fechando agora, ok, pessoal? Estamos fechando agora. Então não se esqueçam, verificamos também os transportes através das membranas. Ela pode ser por transporte passivo, tá bom, pessoal? Qual vai ser o nome dos processos? Difusão simples, tá bom? Difusão facilitada e osmose, ok? E como é que ocorre esse processo aí de transporte passivo por difusão simples, pessoal? Vai ocorrer que vai sair do meio mais concentrado soluto e vai para um menos concentrado, no caso da difusão simples. No caso da osmose, vai ocorrer o deslocamento do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E na difusão facilitada, vai ocorrer do meio, o soluto vai se deslocar do meio mais concentrado para o menos concentrado, só que ele vai utilizar o que? Proteínas carregadoras, tá bom? E se for íons, vai ser proteínas conhecidas como canais iônicos, tudo bem? E no transporte ativo, a gasto energético, tudo bem, pessoal? E vamos ter a passagem e eliminação de quem? Sódio e potássio. Foi verificado os tipos de processos de captura aí pela membrana, né, que é os processos de endocitose, conhecido pinocitose, partículas pequenas e líquidas, tá bom, pessoal? Vai formar um vacúolo em torno para terminar essa digestão. Fagocitose, partículas grandes, geralmente e sólidas, vai formar também um vacúolo para essa digestão, ok? Os dois processos ocorrem no interior da célula e o resto de metabolismo das células, né, excretas, até mesmo substâncias úteis, vão ser eliminadas por um processo chamado de exocitose, ok? Pessoal, não esqueçam, é muito importante que vocês vão lá na página 49 desse capítulo, para que vocês possam observar o seguinte. Lá nós temos um quadro comparativo, ok? Célula bacteriana, célula animal e célula vegetal. Então o que ocorre nesse quadro comparativo? Parede celular, aquela estrutura que mantém a forma, proteção, ok, pessoal? Bactérias tem, célula animal não possui e célula vegetal tem a parede celular. Membrana
citoplasmática, membrana semipermeável, ok? Seleciona o que pode entrar e o que pode sair. As bactérias possuem, célula animal possui e célula vegetal possui. Citoesqueleto, pessoal. Citocélula, esqueleto da célula. Estrutura de tubos microscópicos que vão auxiliar ali na estrutura, sustentação e no formato das células, ok? Citoesqueleto, as bactérias não possuem, célula animal possui e célula vegetal possui, ok? Envoltório nuclear, ou seja, carioteca, tá bom? Ok? Bactérias não possuem, por isso são seres procariontes. Célula animal e vegetal possuem. DNA, tá bom, pessoal? Um tipo de ácido nucleico, material genético. Os três vão possuir bactérias, célula animal e célula vegetal. Cromossomo. Geralmente o cromossomo, pessoal, nas bactérias ele vai ser somente um e circular, e normalmente sendo apenas o DNA. No caso da célula animal e vegetal vai ser vários cromossomos, que são DNAs e proteínas, tudo bem? Mitocôndria, pessoal, organela membranosa aí, serve para a produção de ATP, né, na respiração celular. Bactérias não possuem, célula animal possui e célula vegetal também. Cloroplastos servem para os processos de fotossíntese, absorção de luz. Célula bacteriana não possui, célula animal não possui e célula vegetal é óbvio que vai possuir. Exato. Ribossomos, organelas não membranosas que participam da produção de proteínas. Os três vão possuir, mas escutem bem, ela não é membranosa, tá bom? Os três vão possuir, ok? Célula animal, vegetal e bacteriana. Complexo de Golgi serve para embalar a distribuição das proteínas. Bacteriana não vai possuir, célula animal possui e célula vegetal também. Retículo endoplasmático auxilia também nessa produção de proteínas, tá bom, pessoal? E também de algumas enzimas. Célula bacteriana não, célula animal sim e célula vegetal também. Lembre-se, células procariontes não possuem organelas membranosas, ok? Então uma das únicas organelas que eles vão ter vai ser os ribossomos, tá bom? O restante eles não possuem, ok? Váculo central, que auxilia ali, neste caso é um váculo central, não um váculo digestivo, auxilia ali no armazenamento de água, ok? Célula bacteriana não possui, célula animal também não, mas célula vegetal sim, né? Tem essa estrutura para armazenamento de água, principalmente para o processo de fotossíntese, né, pessoal? Muito importante. Lisossomos são enzimas aí, são organelas que têm enzimas digestivas. Célula bacteriana não vai possuir, célula animal possui e célula vegetal raramente, depende da espécie. Centríolos, estruturas que participam e lembram da divisão celular, ok, pessoal? Elas vão participar da divisão celular, formação lá da placa equatorial, né? Vamos ter os tubos que saem dele, ok, pessoal? Não se esqueçam disso. As artes. Célula bacteriana não possui, célula animal possui e a vegetal só quem não vai ter vai ser as fanerógamas, tá bom? E os vírus, como eu falei para vocês, eles não são considerados seres vivos porque eles são acelular, ou seja, eles não possuem células, tá bom, pessoal? E eles não têm metabolismo próprio ou reprodução própria. Para que ocorra isso, eles têm que parasitar uma célula, ou seja, são parasitas obrigatórios, tá bom, pessoal? São parasitas obrigatórios, ok? Para a próxima aula aí de vocês, eu gostaria de deixar aí umas atividades para vocês, tá bom? Lá no livro de vocês, ok, pessoal? Eu gostaria que vocês me realizassem aí a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, pessoal? 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 para a nossa próxima aula. E eu gostaria que vocês estivessem realizando essas atividades, tá bom? Valendo também a nossa velha pontuação e a nossa velha presença. Desde já agradeço a presença de vocês, um imenso abraço e até mais.